Laudato Si. Este é o título da encíclica escrita pelo Papa Francisco e endereçada a toda a humanidade. Laudato Si em italiano, em português, louvado sejas. Uma sinfonia de amor ao planeta Terra e o cuidado que devemos ter com esta nossa casa comum. Convido você e sua comunidade a abrirmos os ouvidos e o coração para saborearmos a melodia dos pontos e contrapontos desta brilhante encíclica do Papa Francisco. Mas afinal, o que é uma encíclica? A carta encíclica é uma carta circular dirigida à igreja toda, normalmente aos cardeais, arcebispos, bispos, aos fiéis. E a novidade nessa encíclica do Papa Francisco, a Laudato Si, é que ela é dirigida também à humanidade toda, conclamando a todos nós a cuidarmos da nossa casa comum. Laudato Si, uma carta que o Papa Francisco endereça a todos nós. Não é uma carta pequena, ela tem 246 parágrafos e está dividida em 6 capítulos. Há uma introdução onde o Papa se dirige a cada pessoa que habita neste planeta para entrar em diálogo com todos nós. No capítulo 1, o Papa expõe o que está acontecendo com nossa casa. No capítulo 2, a partir dos textos bíblicos, o Papa compõe o que chama de o Evangelho da Criação. O capítulo 3 expõe as grandes causas que estão na origem dos problemas do planeta. No capítulo 4, Francisco propõe uma forma holística de olharmos para a ecologia. O capítulo 5 oferece algumas linhas de orientação e ação. E no último capítulo, o Papa Francisco insiste na necessidade de uma educação e espiritualidade ecológicas. A carta encíclica Laudato Si foi escrita de acordo com o método já bem conhecido do ver, julgar e agir. O Papa Francisco utiliza o método ver, julgar e agir, que tem uma larga tradição na Igreja, vem da ação católica e especialmente da JOC, Juventude Operária Católica, que o cardeal Cardem ensinava que é preciso que um bom militante, um bom cristão, se insira na realidade com o olhar de Deus, com um julgamento do Evangelho e uma ação concreta de transformação. Assim o Papa nos deu de presente essa encíclica Louvado Seja, o cuidado com a criação, Laudato Si em língua italiana, dividida também no método ver, julgar e agir. Primeira parte, o que está acontecendo com a nossa casa comum. Depois o Evangelho da criação e a raiz da crise humana, que ele coloca juntas como julgar. Já é interessante perceber isso, porque ele mostra que tudo está interconectado. Não é uma encíclica verde, uma encíclica social, mas que tem uma perspectiva de ver o mundo de forma articulada. E termina, claro, com a ação efetiva do Evangelho, que é o agir. Uma ecologia integral, linhas de ação, espiritualidade e educação ecológica, que talvez seja a cereja do bolo, porque aí o Papa diz como cada um de nós tem que mudar o seu mundo, o nosso mundo, a casa comum. No final da introdução da Laudato Si, o Papa Francisco cita os eixos temáticos que perpassam a sua encíclica. São eles: a relação entre os pobres e a fragilidade do planeta, a convicção de que no mundo tudo está interligado, a crítica ao paradigma e às formas de poder que derivam da tecnologia, o convite a buscar outras maneiras de compreender a economia e o progresso, o valor próprio de cada criatura, o sentido humano da ecologia, a necessidade de debates sinceros e honestos, a grave responsabilidade da política internacional e local, a cultura do descarte, a proposta de um novo estilo de vida. Esses 10 eixos mostram que nessa encíclica nós temos uma mensagem central, que é esta, de que está tudo interligado no nosso mundo. Seja a ligação do gênero humano, nós os seres humanos e a sociedade, com a criação, com as demais criaturas, mas também a própria questão da forma como a nossa sociedade está estruturada. Ou seja, nós temos obrigações éticas para com os pobres, porque eles são as primeiras vítimas da devastação. Nós temos um dever muito grande para com as gerações futuras,
de forma que também toda a questão tecnológica do sistema atual econômico, financeiro, produtivo, tem que ser mudado, tem que ser transformado para que realmente ele seja um sistema que respeite os seres humanos, em primeiro lugar, mas também toda a criação. Pelo que eu li sobre o Laudato Si que o Papa escreveu, é muito interessante, muito importante mesmo. Por isso nós vamos ler com as nossas famílias em nossas casas, vamos ler no nosso grupo de jovens na igreja e com os nossos amigos também. E que essa proposta do Papa possa estar ajudando todo mundo a construir um mundo melhor, uma vida melhor, para que a gente, todos nós, possamos lutar pela paz e pela vivência do bem no nosso dia a dia. Nos próximos blocos, mergulharemos no conteúdo de cada capítulo, com a ajuda de especialistas que leram e estudaram em profundidade este precioso documento do nosso Papa Francisco. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Olá! No primeiro bloco, tivemos uma visão geral da carta encíclica do Papa Francisco. Neste bloco, lançaremos um olhar para o conteúdo do primeiro capítulo da Laudato Si, onde o Papa apresenta um mapa dos vários aspectos da crise ecológica. Para isso, ele conta com as mais recentes aquisições científicas no campo socioambiental. Vejamos então o que está acontecendo com nossa casa. Ao olhar a realidade, que é o ponto de partida do Papa Francisco na sua carta Laudato Si, ele diz que nós temos fenômenos que são de poluição do espaço em que nós vivemos, fenômenos que são também de geração de quantidades cada vez crescentes de lixo, de restos dos produtos que nós usamos e muitas vezes inclusive descartamos sem necessidade. E por outro lado, nós também percebemos que a atmosfera está contaminada principalmente com aquilo que é jogado no espaço a partir do processo industrial, a partir dos transportes nas grandes cidades, a partir principalmente do uso de fontes fósseis para produzir energia. E por isso que o Papa vai dizer duas coisas importantes sobre isso. Ele diz que estes problemas são ligados à cultura do descarte. Significa que nós estamos tão acostumados a isso que nós achamos normal que se jogue tanto lixo, que se jogue tanta poluição para a atmosfera, que se jogue inclusive isso que vai depois produzir o aquecimento. E esse aquecimento provoca mudanças climáticas, que ele define assim:
As mudanças climáticas são um problema global com graves implicações ambientais, sociais, econômicas, distributivas e políticas, constituindo atualmente um dos principais desafios para a humanidade. Então, isso significa que nós temos o desafio de mudar. Nós precisamos mudar o nosso estilo de vida, nós vamos precisar mudar também, e aí com uma ação política, o modo como nós produzimos as coisas que nós precisamos e também o modo como nós consumimos, para que então nós entremos num diálogo com a natureza e ela possa voltar a viver mais equilibradamente e nós também tenhamos um melhor meio ambiente para a vida. Um melhor meio ambiente para a vida. Neste quesito, Francisco fala de outra questão muito séria ligada ao consumo da água. Em primeiro lugar, ao falar do consumo de água, devemos ressaltar o seguinte: todos nós temos em casa uma situação de salário, portanto, aquilo que nós temos como receita, e embora a gente queira fugir das despesas, elas estão sempre correndo atrás de nós. Pois bem, temos que olhar aí o equilíbrio entre a receita, aquilo que recebemos, e a despesa, aquilo que gastamos. Na questão da água, funciona da mesma forma. Temos na natureza uma disponibilidade que é determinada pelas condições do clima e das outras variáveis que estão no ambiente. E isto, como a própria encíclica ressalta, tem enormes diferenças de um lugar para outro no planeta. Então, o que ocorre? Nós temos que conhecer a disponibilidade para, em função dela, dimensionar os consumos. Nós temos 3 usos que provocam alteração nos mananciais que nós lançamos mão. Eles são a irrigação, ou o uso da água para a plantação, para os cultivos e tudo mais, que representam algo em torno de 70% de toda a água que é retirada dos mananciais. Em segundo lugar, temos o uso industrial, aonde impera a questão do jogo econômico em função de lucros e de ganhar sem gastar muito com a natureza. Então, 20% de toda a água retirada dos mananciais é utilizada no uso industrial. E, por fim, o uso urbano. O uso urbano refere-se àquela água que é tornada potável e que nós fazemos questão todos os dias de abrir a torneira na nossa casa e saber que ela está disponível para nosso uso. Veja só, a importância dessa encíclica em função do tema abordado. Os impactos ambientais poderiam afetar milhões de pessoas, sendo previsível que o controle da água por grandes empresas mundiais possa transformar-se em uma das principais fontes de conflitos deste século. Pela encíclica, fica muito claro a necessidade da construção de uma consciência crítica a partir de percebermos os problemas que estão à nossa volta, que é o passo mais longo a ser trabalhado nessa mudança de atitude, para em seguida termos a possibilidade de observar, controlar, conhecer e respeitar e defender o ambiente em que nós vivemos. E um dado que pode ser terrível, ainda no Brasil, por volta de 70% dos leitos hospitalares são ocupados por pessoas que estão ali em função de doenças de vinculação hídrica. As diferenças de acesso estão associadas especialmente à questão econômica que está e anda junto com tudo isso que nós estamos falando. A natureza a gente tem que cuidar. A água também a gente não pode gastar, porque senão a gente não consegue viver sem a água. Outros aspectos graves da crise ecológica lembrados pelo Papa estão relacionados com a perda da biodiversidade e a deterioração da qualidade de vida e degradação social. O Papa fala de coisas fundamentais. Ele fala sobre quanto é importante a conservação das espécies, mas não só pela própria espécie, por uma espécie ou outra, mas mostrando que todas as espécies interagem, elas fazem uma grande teia. E cita, inclusive, ambientes que são fundamentais para a manutenção da qualidade de vida e da vida humana na Terra, como as florestas tropicais e os oceanos. Ali, não só há um conjunto enorme de espécies, mas há um conjunto de processos biológicos que, sem eles ou com eles comprometidos, a vida na Terra vai ficar muito mais complicada ou mesmo ameaçada.
Mas o Papa é sábio e nisso a encíclica é genial, porque ela mostra que não é só por causa desse utilitarismo. A gente não devia conservar a biodiversidade só porque a biodiversidade é útil para a vida humana. Mas o Papa fala da beleza que essa diversidade da vida tem. E fala também do direito que nós não temos de destruir essa biodiversidade. Ele diz claramente aqui: entretanto, não basta pensar nas diferentes espécies apenas como eventuais recursos exploráveis, esquecendo que possuem um valor em si mesmo. E depois diz, falando sobre a possibilidade de destruição dessas espécies, ele diz claramente: nós não temos o direito de o fazer. E ele traz principalmente um conceito importante para nós, que é a dívida ecológica, que os ricos têm para com os pobres. Todas essas dificuldades que passamos advêm de uma relação de desigualdade. O Papa diz que especialmente sobre os mais pobres, fracos e vulneráveis, recai todas as consequências da degradação ambiental, que muitas vezes nesses debates internacionais ou nos espaços que convivemos é dominado pelos interesses dos mais poderosos. Por isso precisamos ter a consciência que somos uma única família humana e também que não podemos globalizar a indiferença com o outro, especialmente os mais fracos e oprimidos. Nós não podemos deixar de reconhecer que uma verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma abordagem social, que deve integrar a justiça nos debates sobre o meio ambiente para ouvir tanto o clamor da terra como o clamor dos pobres. Uma outra dimensão importante é o enfrentamento da desigualdade entre países. Existe uma desigualdade entre os seres humanos muito explícita, percebida nas diferentes sociedades, mas também existe uma desigualdade entre os países que precisa ser enfrentada com decisão, com coragem, para que a justiça social e a justiça ambiental se faça cada vez mais presente. Basta, porém, olhar a realidade com sinceridade para ver que há uma grande deterioração da nossa casa comum. Como ele próprio tinha dito na exortação Evangelii Gaudium, a realidade precede a ideia. Nós não podemos ficar debatendo como se fossem um diálogo de surdos, ideologias apenas, que um defende a tecnologia, defende o mercado e a outra defende algum tipo até mesmo de ambientalismo romântico. Temos que olhar para a realidade, pensar num diálogo dessas posições. Nessa encíclica há uma proposta de diagnóstico, de constatação dos fatos e, ao mesmo tempo, uma contribuição da Igreja, a partir de seu magistério social, para esse debate que irá se prosseguir, com certeza, nos próximos anos. Vimos neste bloco um quadro geral da situação ecológica do nosso planeta. Talvez não haja muita novidade naquilo que vimos aqui, mas uma das preocupações do Papa Francisco é exatamente essa: o perigo de estarmos acostumados com os problemas ao nosso redor e de nos acomodar, sem fazer esforço algum para melhorar esta situação no cuidado de nossa casa comum. Pense um pouco sobre isso, compartilhe os seus sentimentos com a sua família, com a sua comunidade. Cuidado com as flores do jardim, com as matas, os rios e mananciais. O cuidado com o ar e os biomas, com a terra e com os animais. O cuidado com o ser em gestação, com as crianças um amor especial. O cuidado com doentes e idosos, pelos pobres opção preferencial. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está
bloco anterior, lançamos um olhar sobre os grandes problemas de nosso planeta. No segundo capítulo da Laudato Si, o Papa Francisco expressa a grande importância do olhar da fé, com a convicção de que a ciência e a religião podem entrar num diálogo intenso e frutoso para ambas. Diz o Papa: é bom para a humanidade e para o mundo que nós, crentes, conheçamos melhor os compromissos ecológicos que brotam das nossas convicções. Na tradição judaico-cristã, dizer criação é mais do que dizer natureza, porque tem a ver com o projeto do amor de Deus, em que cada criatura tem um valor e um significado. A criação de Deus é um exercício da sua generosidade para com o universo. Nós devemos admirar, reverenciar e principalmente cuidar da natureza. Nós, homens e mulheres, criados no sexto dia, à imagem e semelhança do Criador, temos uma enorme responsabilidade. Devemos cuidar da natureza, devemos garantir que nossos filhos e filhas, e netos e netas, e todas as próximas gerações possam viver no mundo que foi administrado com responsabilidade, com reverência e com amor. Shalom. Todas as religiões estão convocadas para assumir em conjunto essa tarefa, que é cuidar da casa comum. E mesmo os sem religião estão convidados a isso, né? É uma tarefa que nos diz respeito a todos, porque é a nossa casa. Se a casa desmorona, nós desmoronamos juntos. Daí emerge toda uma nova concepção da teologia, do discurso da fé, do diálogo interreligioso, do diálogo com a secularidade, sempre levando em conta as necessidades do planeta, da nossa casa comum. Precisamos de fazer a nossa parte para mantermos o quê? Esta natureza como Deus quis, para que beneficie todo mundo e não seja em benefício de uma classe e outra classe fica sem benefício desta natureza. Então, eu quero agradecer a iniciativa que o Papa teve, trazer a ideia de cada religião para que eles possam abordar este tema. Afinal de contas, este tema é de interesse comum, não é de uma religião para outra religião, mas sim interessa toda a humanidade. Então, muito obrigado pelo convite que me foi formulado para fazer parte desta encíclica. Espero que tenha ajudado para que as pessoas possam conhecer da parte da minha religião, e até a próxima. Assalamu alaikum. A luz da fé transparece na sabedoria das narrações bíblicas, várias delas citadas pelo Papa Francisco. Os textos das Sagradas Escrituras apontam para uma espiritualidade da interdependência. Essa espiritualidade da interdependência nos coloca desafios importantes. Desafios, por exemplo, como resgatar a dimensão do descanso. A relação do descanso, ela faz parte da sabedoria do próprio Deus. No livro de Levítico, tem várias passagens bíblicas que estão muito bem citadas nessa encíclica, de que era necessário que a terra também tivesse o seu tempo de descanso, porque a terra precisa se recuperar. Isso aponta para uma nova perspectiva de desenvolvimento. Não é um desenvolvimento que vai sugando da terra, simplesmente para atender à ganância humana por mais lucro. Então, nós não podemos estabelecer essa relação de exploração. A nossa relação deve ser de cultivo e de cuidado. Isso significa que a nossa relação precisa ser de resguardar, de guardar o que Deus criou. A nossa espiritualidade não pode colocar
no centro o ser humano, mas o centro da nossa espiritualidade é o próprio Deus. Porque se nós fizéssemos ao contrário, nós acabaríamos por adorar outros poderes do mundo. Ou então, nós nos colocaríamos no lugar de Deus, chegando à pretensão de espezinhar sem limites a realidade criada por Ele. E a melhor maneira de colocar o ser humano no seu lugar e acabar com a sua pretensão de dominar o absoluto da Terra é voltar para a figura de um Deus criador e único dono do mundo. Todos nós sabemos, pela doutrina social da Igreja, e o Papa Francisco recorda, que há o direito à propriedade particular. Mas esse direito, essa propriedade, tem que ter função social. E quando carece dessa função social, há o desequilíbrio, há injustiça, há multidões sem escola, sem hospital, sem tanta coisa, quando outros desfrutam de todos os bens que destinou Deus para toda a humanidade. E quanto nos conforta termos o olhar de Jesus. O Filho de Deus assume toda a natureza, toda a condição humana. E esse Deus de bondade, esse Deus de ternura que se faz carne, ele foi andarilho pela verde Galileia. Ele chega a comparar a ele mesmo com a videira. Eu sou o tronco da videira, vocês são os ramos. Quantas vezes fala de sementes, fala de crianças. Ele chama a nossa atenção para os pássaros do céu, para a água do lago. Quanto é importante que sigamos o exemplo de Jesus no seu encantamento, na sua poesia para com a casa comum que é o planeta Terra. Viva o Deus uno e trino em nossos corações e no coração da casa comum, o planeta Terra, que Deus Criador colocou em nossas mãos para que dele cuidemos com toda a ternura. Se voltarmos o nosso olhar para o plano do Criador, nossas vistas hão de brilhar ante tão grandioso amor, e a memória nos guiará por caminhos do bem viver, pois a casa que Deus nos dá tem a graça de todo ser. Na nossa casa haverá muito diálogo e comunhão, nosso sustento não desfigurará o encantamento de toda a criação. Na nossa casa haverá muito diálogo e comunhão, nosso sustento não desfigurará o encantamento de toda a criação. Se voltarmos o nosso olhar para a história de nossos pais, o direito sempre brotou como fonte de pão e paz. Os profetas nos lembrarão que a cobiça só mal fará, qual riacho sempre correndo, a justiça não secará. Na nossa casa haverá muito diálogo e comunhão, nosso sustento não desfigurará o encantamento de toda a criação.
criação. Na nossa casa haverá muito diálogo e comunhão. Nosso sustento não desfigurará o encantamento de toda a criação. Olá! Neste bloco, refletiremos sobre o terceiro capítulo da carta encíclica Laudato Si. Se no primeiro capítulo o Papa Francisco aponta para os grandes problemas que afligem a humanidade, aqui ele desvela as causas mais profundas, ou seja, a raiz de todos estes problemas. São muitos os temas que são abordados nessa encíclica Laudato Si. Temas importantes que concernem as nossas intervenções no ambiente e os efeitos destas intervenções. Muitas delas se referem a ações humanas diretamente em cima do ambiente. Entretanto, há que se considerar também aquelas que são decorrentes dos efeitos, muitas vezes imponderáveis, das tecnologias que nós mesmos inventamos. Esse aspecto da tecnologia é extremamente importante e pode ser considerado como uma característica básica dos seres humanos, que, desde o tempo da Idade da Pedra, vem inventando tecnologias, desde as mais simples até as mais complexas, próprias dos dias de hoje, das invenções contemporâneas. Isto traz à baila um poder que requer de nós responsabilidade, um poder que tem que estar assentado numa ética sólida, que coloque um limite e nos contenha dentro de um lúcido domínio de nós mesmos. Francisco começa o capítulo 3º mencionando o poder extraordinário da tecnologia, no sentido de atenuar as necessidades humanas, trazer beleza, saúde para todos nós. Entretanto, ele tenta desconstruir um certo paradigma tecnocrático, no sentido de que ele faz mesmo a crítica a esse paradigma. O Papa destaca que o seu veneno está no sentido de que pretende estabelecer um domínio total sobre a natureza, usá-la para fins de lucratividade e sobre a vida humana, de tal forma que não reste mais espaço para nada, para um sentido mais totalizante da vida humana, para um sentido ético e para a exploração total dos pobres. E eu cito o parágrafo 110, que é bárbaro. A vida passa a ser uma rendição às circunstâncias condicionadas pela técnica, entendida como o recurso principal para interpretar a existência. Na realidade concreta que nos interpela, aparecem vários sintomas que mostram o erro, tais como a degradação ambiental, a ansiedade, a perda de sentido da vida e da convivência social. Assim se demonstra mais uma vez que a realidade é superior à ideia. E para finalizar essa crítica ao paradigma tecnocrático, Francisco apela para uma expressão que é revolução cultural, que ele usa mais umas 2 ou 3 vezes ao longo desta encíclica. E ele usa essa expressão no sentido de que é preciso pensar diferentemente a realidade,
para além de soluções mais imediatistas, para um certo fatalismo de que tudo sempre será assim. É preciso usar um pensamento utópico, um pensamento em que a realidade pode ser diferente. Quando o ser humano se coloca no centro de tudo, acaba dando prioridade absoluta apenas aos próprios interesses. E tudo mais se torna relativo. Aquilo que não serve aos interesses imediatos se torna irrelevante. Essa cultura do relativismo é a mesma patologia que leva uma pessoa a tratar a outra como um mero objeto, obrigando-a a trabalhos forçados, ou reduzindo-a à escravidão por causa de uma dívida. É a mesma lógica que leva à exploração sexual de crianças, ao abandono dos idosos, ao comércio de diamantes ensanguentados e a tantos outros crimes que violentam a imagem da nossa casa comum. A gente tem que necessariamente repensar o homem, repensar a comunidade humana, repensar sobretudo a autonomia dessa pessoa humana, que não pode abdicar em momento algum da ética. Ética esta que implica não apenas no reconhecimento da criatividade humana, que avança na tecnologia, que avança na ciência, mas que deve, sobretudo, salvaguardar aquilo que é próprio da sua humanidade, a dignidade. Construir uma ecologia integral é pensar, então, um novo homem, uma nova ética, uma nova relação, inclusive com o trabalho, que desde o princípio, quando Deus designa o homem de cultivar o Jardim do Éden, é para que ele não torne o trabalho apenas objeto de lucro, mas sim um espaço onde ele possa desenvolver todas as suas capacidades, inclusive aquela de se integrar numa interdependência sadia com os demais seres humanos do planeta. Muitas vezes levamos em consideração apenas os efeitos, isto é, aquilo que está aí, à frente de nossos olhos, e engolimos comentários nem sempre bem intencionados. Se nós não buscamos as raízes dos problemas, poderemos facilmente cometer sérios equívocos e até corremos o risco de sermos injustos com as pessoas. Quem, por exemplo, nunca ouviu a expressão: "Ah, esses pobres estão na miséria porque não trabalham, são todos uns vagabundos"? Pois é, lamentavelmente há gente que faz esse tipo de discurso. Por isso, converse em sua comunidade sobre os problemas que vocês enfrentam e procure investigar o que está na raiz de cada um deles. Que outros comentários maliciosos você já ouviu? A luta pelo pão de cada dia, por trabalho, saúde e educação. A luta para livrar-se do egoísmo e a luta contra toda corrupção. O esforço contra o mal do consumismo, a busca da verdade e do bem, valer-se do tempo de descanso, da beleza deste mundo e do além, porque tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum.
último bloco, refletimos sobre as raízes, as causas que têm gerado os grandes problemas ecológicos. Neste bloco, saborearemos a melodia daquilo que poderíamos chamar de o coração da proposta de Francisco: a vivência de uma ecologia integral. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. O Papa Francisco, com a sua encíclica, inaugurou um discurso amplo, eu diria até novo, falando não só da ecologia ambiental, mas da ecologia integral. Porque o verdadeiro discurso ecológico envolve o ambiente, envolve a sociedade, envolve a cultura, envolve a dimensão mental, isto é, os projetos, ideias que estão na nossa cabeça, envolve a ecologia cultural e, finalmente, a ecologia espiritual. Aqueles valores e princípios que dão sentido à nossa vida e que nos levam ao respeito com todas as coisas que existem. Tudo está interligado. A ecologia ambiental, a ecologia econômica, a ecologia social. O Papa também fala de uma ecologia da vida cotidiana e de uma ecologia cultural. É a cultura entendida não só como os instrumentos do passado, mas especialmente no sentido vivo, dinâmico e participativo, que não se pode excluir na hora de repensar a relação do ser humano com o meio ambiente. Dentro do patrimônio a gente tem os bens edificados, a gente tem os bens móveis e a gente tem hoje, dentro de uma linha que a gente chama da cultura imaterial, que é o que as pessoas fazem. Então, isso tudo deve ser preservado, claro, mantidas as suas formas de expressão originais. Ele fala também que a cultura deve preservar as populações originais, os aborígenes. Isso é muito importante porque dentro do mundo globalizado, se essa cultura não for preservada, isso se perde. Então é importante a gente ter essa visão da globalização, que isso é inevitável, mas a gente não perder o respeito e a necessidade de preservação dessa cultura local, dessa cultura original, que é o que vai manter a identidade dos povos. Essa música, ela fala do Mainoim, que é o beija-flor. Então o beija-flor, ele sobrevoa a terra, ele olha tudo que está acontecendo na terra e leva essa mensagem para Nhanderu, que é o nosso Deus, né, que criou toda essa terra, que criou tudo que existe. Então essa música é uma forma da gente ensinar as crianças, de que Nhanderu, ele olha tudo que acontece, que o beija-flor, ele fica olhando, e ele fica levando essas informações. Então por isso que a gente tem que cuidar da terra, porque os animais também têm essa sabedoria de olhar e ver se a gente está cuidando ou não. Então é muito importante a gente cuidar da terra. Dentro dessa temática, né, da ecologia cultural, as religiões de matriz africanas, para nós da população negra, para os afrodescendentes, é um ponto importantíssimo de preservação do patrimônio cultural e histórico dos afrodescendentes. Porque para nós, descendentes de escravizados vindo da África, não temos como separar a questão ambiental da nossa espiritualidade. Para cada orixá da nossa religião, está vinculado a um elemento do meio ambiente. Então nós temos orixás que está vinculado ao mar, temos orixás que está vinculado aos raios, ao vento, às folhas. Então é um tema de suma importância na preservação do nosso patrimônio cultural. Para mim, que nasci e moro numa cidade,
A referência do Papa à questão das cidades é extremamente importante e, para mim, muito relevante. Por exemplo, no parágrafo 153, ele diz que nas cidades a qualidade de vida está largamente relacionada com os transportes. Mas em outros parágrafos próximos também está claro que com a questão da habitação, com a questão do ar que respiramos, ou seja, com aquilo que mantém a nossa vida na cidade. Mas não são apenas esses aspectos. Então, cabe destacar no parágrafo 151, onde ele diz algo muito interessante. É preciso cuidar dos espaços comuns, dos marcos visuais das estruturas urbanas que melhoram o nosso sentido de pertença, a nossa sensação de enraizamento, o nosso sentimento de estar em casa. E é essa casa que tanto tem uma parte periférica, onde a proximidade da questão com a natureza é mais presente, como existe nas áreas mais centrais a interação entre os homens e a necessidade de uma melhor ocupação, de uma melhor utilização dos espaços disponíveis para que não se avance cada vez mais sobre a natureza, sobre esses espaços de risco e de difícil assentamento. A ecologia humana é inseparável da noção do bem comum, diz o Papa Francisco. E a noção do bem comum engloba também as gerações futuras, que ele chama de justiça intergeracional. Todos os seres humanos são obrigatoriamente sujeitos de direitos fundamentais, direitos que não podem ser vendidos, são inalienáveis, não tem dinheiro, não tem nada que a gente possa colocar no lugar, são bens do ser humano, de todos. Só que nos dias de hoje, nós temos seres humanos que não estão sendo tratados assim. São o que o Papa Francisco diz, são os descartados, são aquelas pessoas que o mundo não está dando valor como ser humano. Toda a sociedade, e nela especialmente o Estado, tem a obrigação de defender e promover o bem comum. Papa Francisco nos presenteia chamando a atenção que nós temos responsabilidade, que a comunidade tem responsabilidade, mas sobretudo o Estado tem responsabilidade. E nós temos que cobrar o Estado para que ele cumpra esse papel de garantir esses direitos inalienáveis para todo o mundo. O Papa Francisco nos coloca uma questão fundamental a qual precisamos responder a cada dia. Ele pergunta que necessidade tem de nós essa terra e afirma: trata-se de um drama para nós mesmos, porque isso chama em causa o significado de nossa passagem por essa terra. A cada dia nós temos que nos perguntar por que nos foi dada a graça da vida, por que é o tudo e não o nada, por que cada um de nós veio ao mundo. A resposta para isso implica na conexão, no reconhecimento de que recebemos uma dádiva imensa, uma dádiva da criação e somos responsáveis pelo que vamos deixar para as futuras gerações. Recebemos um mundo de produtividade, recebemos um mundo de abundância. Cada um de nós tem a possibilidade de, no seu tempo de vida, ser partícipe da lógica da vida ou escolher um outro caminho. Hoje, em que dramas sociais e ambientais se colocam, o nosso compromisso com resolver essas questões é o que nós deixamos de melhor para os nossos filhos. O Deus de amor, o Deus da vida, cria um mundo para a abundância. Cada um de nós é chamado a ser parte disso. Hoje, ser parte dessa construção é enfrentar também as profundas desigualdades e a destruição da nossa casa comum. Se nós fizermos o que falamos, nossos filhos também terão a possibilidade de viver nesse mundo de abundância e de amor. Tudo está interligado. Não há duas crises separadas, uma ambiental e outra social, mas uma única e complexa crise socioambiental, afirma o Papa Francisco. Tudo está interligado nesta casa comum. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está
está interligado nesta casa comum. Olá! Já percorremos uma grande jornada pelas páginas da Laudato Si. Ainda tem os 2 últimos capítulos desta encíclica, onde o Papa Francisco aponta algumas linhas de ação em vista de superarmos aquilo que ele chama de espiral de autodestruição. A partir da espiritualidade da ecologia integral, vejamos então as atitudes e ações que poderão restaurar a nossa casa comum. Nesse capítulo, o Papa vai começar a falar do agir. Fazer o quê? Ele recupera o eixo central da sua encíclica. Clamor da terra, clamor dos pobres. E vai dizer, hoje nossa terra clama. Ela está vivendo uma crise. São várias crises dentro da crise climática. E ele vai pegar um exemplo, que é o aquecimento global. Qual o problema desse aquecimento global? É que nós, seres humanos, dividimos a Terra em países, cada qual com seu governo, seu Estado soberano, que faz suas políticas. Mas a Terra é uma só. Ela não tem divisões. O clima não conhece as divisões. O clima percorre o planeta todo sem respeitar as fronteiras nacionais. De modo que, na hora de resolver um problema como esse, que é o aquecimento global, problema que a Terra já tomou consciência em 1992, quando foi feita a Eco 92 no Rio de Janeiro. Ficou claro ali, olha, nós caminhamos para uma crise climática. Vamos fazer alguma coisa. E na hora de fazer alguma coisa, diz o Papa, agora nós temos um problema. É que a redução de gases com efeito estufa requer honestidade, coragem e responsabilidade, sobretudo dos países mais poderosos e mais poluentes. Ou seja, quem polui mais precisa pagar. E quem é mais poderoso tem a maior responsabilidade. E aí vem, é que quem polui mais é quem vem já poluindo há mais de 200 anos, que foi a queima de combustíveis fósseis, gerando energia para a industrialização. Os países que começaram a industrializar mais tarde, como é o caso do Brasil, ou da China, ou da Índia, dizem, ei, mas se vocês ricos já estão poluindo há tanto tempo, por que nós também não podemos poluir um pouquinho para nos industrializarmos? Ou então, se não podemos mais poluir, que a gente ganhe uma compensação financeira. Paguem a gente, não? Nos paguem, vamos manter a floresta. Agora vamos querer caro para manter uma floresta de pé. E como é que nós vamos então sair desse impasse? O Papa reconhece que a questão não é fácil, que é muito complicada. Tanto assim que ele nos pede, temos que rezar. Rezar para que Deus nos ilumine. E nos ilumine para quê? A primeira questão é conscientizar, tomar consciência da gravidade do problema, e essa encíclica é um excelente instrumento de conscientização. Segundo, começar a nos organizarmos desde a base, agindo localmente,
para influenciar nos nossos governos, para que eles mudem a sua posição nas negociações internacionais, que não vejam apenas a defesa das suas empresas, mas vejam a defesa dos pobres e da vida do planeta. O Papa retoma, então, uma ideia que já vem de João XXIII, retomada por Bento XVI, a necessidade de uma autoridade política mundial, uma autoridade capaz de influenciar sobre os países e sobre as empresas e sobre os organismos mundiais. Então, desde a base nas suas organizações populares até a cúpula do mundo, que seria essa autoridade política mundial, nós devemos ter uma política externa controlada por uma diplomacia, ele usa essa expressão, uma diplomacia, que não cuide apenas dos interesses das empresas, mas principalmente da vida da terra e da vida dos pobres nessa terra. Há vencedores e vencidos entre todos os países, onde se devem identificar as diferentes responsabilidades. Esse que diz o Papa nos faz lembrar as cenas que ainda estão em nosso coração e nossos olhos, as cenas talvez do pior desastre mineiro que tivemos na história do Brasil, em Mariana, Minas Gerais. Lá, a irresponsabilidade das empresas e também o papel ausente do Estado na fiscalização mostraram aquilo que a Laudato Si quer negar, aquilo que ela quer evitar que se repita em outras ocasiões. A lógica das empresas é a lógica da acumulação do lucro, a lógica da redução dos custos, mesmo colocando em perigo a vida do trabalhador, a vida das comunidades. A lógica dos estados é a lógica de aumentar os investimentos, facilitar, flexibilizar as leis, conseguir benefícios em curto prazo com interesses eleitorais. Agora, a lógica de que o Papa nos fala é uma política de grandes visões, uma política que olha para longe, de continuidade, de largos horizontes. Não por acaso o Papa Francisco está sendo reconhecido talvez como o único estadista ainda em atividade. É uma política onde o Estado recupere o seu protagonismo acima da economia, estabelecendo políticas sociais inclusivas e participativas. É uma política, diz o Papa, aonde a comunidade, a pessoa, possa promover iniciativas locais, no eixo da energia, da matriz energética e de transporte, do consumo, da redução da poluição, de iniciativa para a agricultura familiar, mais participativas, onde as pessoas das comunidades sejam reconhecidas como reais poetas sociais, aqueles que produzem e criam e depois vinculam o Estado a exercitar políticas mais abrangentes a partir das suas intuições. A lógica neoliberal diz que o mercado deve ser o único critério, nada deve intervir no mercado. Para combater essa soberba, arrogância, até uma certa idolatria do mercado, é preciso ações políticas. Nisso o Papa também coloca muito bem. Um dos grandes problemas de hoje é achar que a economia não deve estar dialogando com política, ou não deve ser limitado, influenciado e também, de uma certa forma, até dirigido. Então, a vontade da população, da sociedade, ela se manifesta através da política, e aí a tensão entre a política e a economia, entre o mercado e o Estado, deve voltar como algo positivo na sociedade. Só assim poderemos ter certo controle a essa voracidade irracional do mercado hoje, que gera problemas naturais e ambientais e problemas sociais. Hoje, diz o Papa, alguns setores econômicos exercem mais poder do que os próprios estados. Mas não se pode justificar uma economia sem política, porque seria incapaz de promover outra lógica para governar os vários aspectos da crise atual. O que entendemos por política? Porque a política ela abrange toda a dimensão da vida, desde a ação que a pessoa está desenvolvendo no bairro, desde uma ocupação para defender o direito à moradia de uma terra que está ali sem uso, no sindicato, agora os vários grupos no Fórum Social Mundial, a Marcha das Mulheres, a política também na forma de exercício do voto.
a consequência de escolher bem os nossos governantes, de pensar, de refletir sobre o compromisso que cada pessoa tem na política, é fundamental. Tem que acompanhar, tem que fiscalizar, cobrar e continuar no exercício da política, pensando em juntar as pessoas cada vez mais para construir força para a mudança da sociedade. Essa é a grande mensagem, mudar através da atuação política. Pensando no bem comum, Francisco diz que a política e a economia em diálogo devem colocar-se a serviço da vida e que os saberes da ciência comunguem com a sabedoria das tradições religiosas. A Igreja aprecia a contribuição do estudo e das aplicações da biologia molecular, da genética, mas isso não deve levar a uma indiscriminada manipulação genética que ignore os efeitos negativos destas intervenções. Não há nenhuma incompatibilidade entre ciência e religião aqui. Quer dizer, há um reconhecimento do valor, mas é tão importante esse chamado de atenção que a gente não deixe esse poder que a gente tem todo tomar conta da gente. Né, que a gente consiga se segurar e usar esse poder para o bem da humanidade, para o bem da nossa terra. Há textos muito lindos aqui nessa encíclica do Papa. Um pedaço que ele diz assim: os textos religiosos clássicos podem oferecer um significado para todas as épocas. Possui uma força motivadora que abre sempre novos horizontes. E às vezes as pessoas acham que os textos são antigos, que estão fora de moda, mas é preciso reler de novo. A palavra religião tem esse sentido, relegere, ler de novo e ler com a ótica da nossa época. Falamos também de ética, esta ética que está dentro das tradições espirituais, mas que vai além das tradições espirituais. Há muitas pessoas ateias e que são perfeitamente éticas. Como é que nós as incluímos? O que eu acho mais bonito nesta encíclica é que o Papa fala a partir do coração. Ele não está falando apenas de conceitos e de ideias. E ele até tem um trecho que também acho muito importante, que ele termina aqui dizendo: a gravidade da crise ecológica obriga-nos a todos a pensar no bem comum e a prosseguir pelo caminho do diálogo, que requer paciência, ascese e generosidade. Lembramos-nos sempre que a realidade é superior à ideia. Por isso este trabalho é importante e pertinente à nossa época, neste cuidado ao nosso corpo comum. Eu chamo até a Terra, o planeta e a vida como nosso corpo comum, não apenas a casa, mas é a nossa vida. E quando percebemos isto, percebemos que estamos interligados, intercomunicando a tudo e a todos, a todas as formas de vida, vai surgir internamente, de dentro de cada criatura, um sentimento ético, de respeito, de querer o bem e de cuidar, porque o outro sou eu. A vida da terra é a minha vida, e por isso eu a quero bem e eu a cuido bem. Que assim seja. O Papa reconhece que muitas ações já estão acontecendo em favor da casa comum. Algumas delas nós vemos na TV, em reportagens, e muitas outras acontecem no silêncio, no anonimato das ações de pessoas de boa vontade. E você? Sua família, sua comunidade, nós? Em que estamos contribuindo para o bem viver e o bem-estar de nossa casa comum? O diálogo na escola e na família, entre povos, culturas, religiões, os saberes da ciência, da política, da fé, da economia em comunhão. O cuidado pelo eu e pelo tu, pela nossa ecologia integral. O
cultivo do amor de São Francisco, feito solidariedade universal, porque tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Ação. Este foi o enfoque do bloco anterior, baseado no 5º capítulo da encíclica Laudato Si. No 6º e último capítulo, o Papa continua com as pistas de ação a partir de uma dimensão ainda mais profunda, onde fala da necessidade de uma conversão ecológica. No âmago desta conversão está o dinamismo de uma espiritualidade socioambiental, de uma comunhão cósmica, universal. O que o Papa fala, meus amigos, minhas amigas, é que todos nós, você que é pai, você que é mãe, você que é jovem, nós temos que adotar um novo estilo de vida. Reparem no seguinte: uma planta sempre busca a direção do sol. Já perceberam isto? Por quê? Porque a planta necessita da energia do sol, que ela transforma em energia química, que ajuda a planta a crescer e se desenvolver, produzindo o oxigênio que nós respiramos. Dependemos do verde da natureza para sobreviver. Por isso que o Papa sempre diz, tudo está interligado. E para todos nós juntos preservarmos esta natureza, é preciso começar de novo, diz o Papa. Citação da Carta da Terra, feita em 2000, sob o patrocínio da ONU, a Organização das Nações Unidas. Começar de novo para preservar a Terra. O mercado capitalista, o que ele quer? Quer que a gente se transforme num pequeno robô, indo sempre ao supermercado, comprando tudo que vier pela frente, sem necessidade. Novo estilo de vida significa vida mais simples, modesta, que se satisfaz com o necessário. Essa nova educação, ela tem que ser feita na escola, na sociedade, na igreja também, e principalmente na sua família. A educação que nos faz preservar a natureza mediante pequenas ações diárias. Elas são muito importantes. Vou lembrar a vocês o que diz o Papa. É muito nobre assumir o dever de cuidar da criação com pequenas ações diárias, consumindo menos água, consumindo menos luz, não comprando desnecessário, vivendo simplesmente como a natureza nos educa. Todos nós somos responsáveis a preservar essa linda natureza que Deus nos deu. Viver na simplicidade. Esse
é sem dúvida um dos exemplos que nos tem dado o Papa Francisco. O Papa Francisco é um Papa simples, despojado e pobre, inspirado também na figura de Francisco de Assis. Os dois têm uma dimensão necessária para o mundo de hoje, que é a conversão. Conversão não é só apenas mudar de mentalidade, mas mudar de lugar. Que lugar que nós estamos? Em que casa nós estamos? Na casa do coração, na casa dos valores, na casa do mundo. Nós temos que cuidar da moradia interior, da moradia das relações do mundo relacional e da convivência maravilhosa com a nossa consanguinidade criatural, porque nós somos irmãos e irmãs de todos os seres. O caminho do retorno à nossa casa é feito com alegria e em clima de paz. Como diz o Papa Francisco, é necessário sentir que precisamos uns dos outros, que temos uma responsabilidade para com o mundo e que vale a pena ser bons e honestos. Essa é a face daquilo que o Papa chama de amor civil, político e social. O amor social impele-nos a pensar em grandes estratégias que detenham eficazmente a degradação ambiental e incentivem uma cultura do cuidado que permeie toda a sociedade. O Papa Francisco, nesse trecho da Laudato Si, nos convida a assumirmos, como continuidade do Evangelho de Jesus Cristo, a verdadeira opção pela construção de uma cultura do cuidado. Uma sociedade onde todos os seres que compõem a nossa casa-mãe, a nossa casa comum, sejam de fato tratados em sua importância, desde os menores até os maiores. A evangélica opção pelos pobres nos impele a assumir de fato o amor social e político como construção do reino de Deus na nossa casa comum. Lembrando que a cultura do cuidado só acontece quando cada um de nós toma nas suas mãos a consciência de que o povo tem o poder. O povo pode construir uma sociedade mais justa, onde a civilização do amor, tão cara a nós, convidada pelo Papa Paulo VI a construirmos cada dia mais, seja de fato o motor que nos leve a assumir a opção de Jesus Cristo. A boa notícia de sermos livres e não escravos. No trabalho com a juventude, o nosso maior desafio é chamar a atenção deles para uma visão mais crítica sobre as coisas. É a gente pensar que o nosso meio ambiente é tudo aquilo que nos envolve, é chamar a atenção para o amor social, para que a juventude pare e pense sobre ela, sobre a outra pessoa, sobre os outros jovens, sobre o que acontece, sobre a morte dessas pessoas, sobre o extermínio da juventude, sobre o genocídio da população negra. Então, o Laudato Si é muito importante em todos os aspectos, para que a gente volte a sentir a necessidade de que nós temos que nos importar sim, e que mais do que se importar, que nós temos que ter ações com relação a isso. Então, é o segmento próprio de Jesus Cristo em todos os seus aspectos. O Papa chega a citar muito ecumenicamente, de modo que a gente chama aqui na América Latina macroecumenismo, um místico muçulmano medieval. E esse místico muçulmano medieval diz que é preciso ligar Deus e natureza, que não se pode, na espiritualidade, desligar as coisas. E aí o Papa vai fazendo esse convite para a gente entrar nessa visão, nessa espiritualidade cósmica, e ele fala a palavra cósmica, e de repente ele diz que o auge de tudo é a Eucaristia. E o Papa convida a abrir, a fazer uma espécie de eucaristização do mundo inteiro. E aí lembra o Teilhard de Chardin, esse grande espiritual do século XX, e o Papa Francisco alude claramente a ele quando fala da missa sobre o universo, onde o que o Teilhard de Chardin celebra como Eucaristia não é apenas mais com pão e com vinho, mas é com tudo, com as árvores, com a natureza, com os animais, com as pessoas, com tudo. E o Papa então diz que a Eucaristia é, nesse sentido, uma espécie de casamento
entre Deus e o universo. É uma maravilha. E é muito interessante porque aí ele retoma aquilo que se chama a dimensão ecológica do domingo. Na Bíblia, toda a cosmologia e a visão judaica é que o sábado, a dimensão sabática, não é apenas um dia de descanso, mas é um dia de amor, um dia de união com Deus. O domingo resgata isso a partir do fato de que é memória da ressurreição de Jesus, da vida nova, e uma vida nova que Ele nos dá e que nós vivemos quando nós vivemos com amor. O dia do descanso, cujo centro é a Eucaristia, difunde a sua luz sobre a semana inteira e encoraja-nos, primeiro, a assumir o cuidado da natureza e, segundo, o cuidado dos pobres, que a encíclica enfoca esses dois elementos, a natureza e os pobres. Nós somos chamados a contemplar toda a realidade e descobrir nelas a marca da Trindade. E aí, citando São Boaventura, ele diz que cada criatura testemunha que Deus é trino, é comunhão. O desafio, então, para nós é contemplar, é conseguir ler essa realidade a partir dessa chave trinitária. E mais uma vez, o Papa reforça que tudo está interligado. E isto convida-nos a maturar uma espiritualidade da solidariedade global que brota do mistério da Trindade. E para terminar essa belíssima encíclica, o Papa Francisco nos lembra que todos nós que estamos empenhados neste cuidado com a casa comum, nesta terra, caminhamos para a casa comum do céu. E não caminhamos sozinhos, caminhamos com as outras criaturas, porque todos os seres são chamados também por Deus para participar dessa grande festa, desta plenitude da nova criação. Então, do ponto de vista de Deus, o que nos espera não é a catástrofe e a destruição, é a plenitude, é a plenificação. Ele diz: no coração deste mundo permanece presente o Senhor da vida, que tanto nos ama. Ele não nos abandona, não nos deixa sozinhos, porque se uniu definitivamente à nossa terra e o seu amor sempre nos leva a encontrar novos caminhos. Que esse Deus da vida seja louvado. Ao final da encíclica, o Papa Francisco propõe 2 orações. Uma que pode ser rezada por todos que creem em Deus e outra pelos cristãos e cristãs, pedindo a sabedoria de assumir os compromissos para com a criação que o Evangelho de Jesus propõe. Concluímos esta nossa apresentação com uma dessas orações. Mas antes, é preciso que fique bem claro, as reflexões que aqui apresentamos não substituem o texto da Laudato Si. A encíclica contém muitos outros detalhes que aqui não foram abordados. Esta apresentação quis ser, antes de tudo, uma motivação para você ler e saborear esta belíssima carta que o Papa Francisco nos brindou. Leia, releia, sublinhe os pontos que chamam a atenção. Converse em sua família, na comunidade, na escola, no trabalho. A saúde e a beleza da casa comum depende de você, de mim, de todos nós. Laudato Si.
Deus onipotente, que estais presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas. Vós que envolveis com a vossa ternura tudo o que existe, derramai em nós a força do vosso amor para cuidarmos da vida e da beleza. Inundai-nos de paz, para que vivamos como irmãos e irmãs, sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra, que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida, para que protejamos o mundo e não o depredemos, para que semeemos beleza e não poluição nem destruição. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado porque estais conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, pelo amor e pela paz. Se faltar